Então é coisa básica para um discípulo de Jesus. Então ele continua fazendo o trabalho do seu mestre. Veja bem, o discípulo aprende a ser como o seu mestre, a copiar, a imitar o seu mestre. Por isso que Paulo diz, eu sou imitador de Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós imitamos a Cristo. Olha aí, e o que Jesus fazia? Ele evangelizava por toda parte, nas casas, na rua, nas praças, na beira do rio, andando, por toda parte. Então ele fazia o trabalho de um evangelista. Veja só, é o trabalho que nós temos que fazer. Todos os crentes são discípulos de Jesus, todos devem evangelizar. A igreja, por ser igreja, não pode ignorar as exigências da grande comissão, evangelizar todos, em todo o tempo e lugar. Mateus 24:14. A evangelização compreende também o discipulado, o batismo e a integração do novo convertido. Se crermos, de fato, que Cristo morreu e ressuscitou para redimir-nos do inferno, não nos calaremos acerca de tão grande salvação. Aproveitemos todas as oportunidades para falar de Cristo, pois grande será a colheita de almas para o reino de Deus. Então a igreja, por ser o corpo de Cristo na terra, tendo como cabeça desse corpo o próprio Senhor Jesus Cristo, então ela continua fazendo a obra de Deus. Veja, Lucas quando falou assim, Teófilo, eu vou escrever a respeito de tudo que Jesus fez. Então ele escreveu o Evangelho de Jesus. Então quando ele escreve agora Atos dos Apóstolos, ele diz o quê? Teófilo, agora eu vou escrever a respeito do que Jesus continua fazendo. Agora a respeito de que Lucas vai falar agora em Atos dos Apóstolos? Sobre a evangelização do mundo. Através de quem? Dos discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? A igreja. Então Jesus continua vivo, pregando, curando, libertando, a mesma coisa. Agora ele faz através de quê? Através do Espírito Santo que está em nós, seus discípulos. Então ele continua vivo fazendo a obra que ele fazia antes. E ele fazia o quê? Evangelizava. Então nós vamos fazer isso como discípulos de Jesus. Então nós devemos nos lembrar que o evangelismo compreende não só a pregação do evangelho, mas também o trabalho de discipulado. Temos que levar essa pessoa ao batismo e temos que levar essa pessoa a se integrar no corpo de Cristo. Então não nos calemos, nós temos que todo o tempo, em todo lugar, estar pregando o evangelho a todas as pessoas. Nós temos então na parte 1, evangelismo e evangelização. Tópico 1, evangelismo. Tópico 2, evangelização. Evangelismo ou evangelização? Nesse tópico, então, veremos que ambos termos são igualmente corretos, pois a evangelização depende do evangelismo. Se este é a teoria, aquela é a prática. Então, evangelismo, basicamente, devemos entender que é estudar sobre evangelização. E a evangelização em si é o ato de levar o evangelho, de proclamar o evangelho. É a prática do que aprendemos no evangelismo. Então, por exemplo, vamos enviar um missionário. O que é o evangelismo? Nós vamos ensinar esse missionário para que ele possa evangelizar. Veja só, nós vamos estudar, por exemplo, vamos mandar para um país, a Bolívia. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos ensinar para ele o clima daquele país, a geografia daquele país, as línguas faladas naquele país, o vestuário daquele país, a alimentação naquele país, os costumes daquele país. Então, veja só, a política daquele país, a melhor estratégia de atingirmos essas pessoas, as religiões que existem ali nesse país. Então, um estudo, se faz um estudo. Aí se envia um missionário que estudou primeiro
Então, esse estudo chamamos de evangelismo. E quando ele vai pregando o evangelho, chamamos de evangelização. Então, tópico 1, evangelismo. É a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, de acordo com as narrativas e propósitos do Antigo e do Novo Testamento. Gênesis 12, 1 e 2, Isaías 11, 9, Mateus 28, 19 e 20, Atos 1, 8. O evangelismo fornece também as bases metodológicas a fim de que os evangelizadores cumpram eficazmente a sua tarefa, 2 Timóteo 2,15. Então, olha só, agora complementamos aí. Então, o evangelismo, ele vai procurar ensinar o que a Bíblia fala sobre o evangelismo, o que a Bíblia fala sobre a evangelização. Então, biblicamente se estuda e se comprova que devemos realmente evangelizar. E vamos estudar, olhando a Bíblia, como Jesus evangelizava. Aí vamos estudar como Paulo evangelizava. Olha aí. Então é um estudo que é feito. E também envolve o quê? Um estudo, como nós falamos anteriormente, um estudo detalhado das pessoas, ou povos, ou países, onde vamos levar o evangelho, onde vamos evangelizar. Tópico 2, então, é evangelização. É a prática efetiva da proclamação do evangelho, quer pessoal, quer coletivamente, até os confins da terra, levando-nos a cumprir plenamente o mandato que Jesus nos delegou. Atos 1,8. Olha aí, Atos 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a evangelização é a prática do que se aprendeu teoricamente. Então, evangelismo é a teoria, é o estudo de como nós vamos fazer a evangelização. E a evangelização é a prática disso. Então se aprende e depois se coloca em prática. Então a evangelização já é a ação, já é levar então a palavra de Deus, já é então aplicar o que se aprendeu. É a proclamação do evangelho. Pode ser de maneira pessoal ou pode ser de maneira coletiva. Então nós podemos evangelizar pessoa a pessoa ou podemos fazer um evangelismo em massa, né? Então existe aí pessoa a pessoa, o que? A visitação, né? A pessoa no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, ou lá no colégio, né? Então é uma coisa ali corpo a corpo, né? Passar de casa em casa, evangelizando, visitar as pessoas. Então evangelismo aí pessoal. Agora o evangelismo em massa são o quê? Os cultos feitos aí na rua, né? São aí as cruzadas pequenas e também as cruzadas grandes. E também a evangelização em massa é feita hoje a partir de quê? Do rádio, né? Da televisão, de revistas, de jornais. Então é a evangelização que atinge muitas pessoas. E nós vamos ver que modernamente nós temos o que? A internet a nosso serviço. Então nós podemos usar a internet e usar muito bem usada. Podemos usar aí o Facebook, podemos usar aí o WhatsApp, né, Telegram e vários outros métodos aí, colocamos aí páginas na internet, né, sites, né, portais e tal. Então podemos evangelizar de muitas maneiras. Tudo isso nós vamos estudar nesse trimestre mais detalhadamente. Agora não podemos nos preocupar também se usarmos a palavra evangelismo ou evangelização, não tem problema, tem o mesmo sentido. Um é teórico, outro é prático, mas quando falamos em evangelismo ou falamos em evangelização, nós já entendemos que quer dizer aí a mesma coisa, leva a mesma coisa, que é transmitir então o evangelho. É tão urgente esse ide, esse vão, né, que essa palavra ela já tem em si própria o sentido de já estão indo, já estão fazendo. É devido à urgência. Porque quando a gente fala assim, ide,
evangelizar, ir de pregar, nós falamos, ó, está no imperativo, é uma ordem. Mas essa ordem aí era de uma tal maneira urgente que ela já significa que quando é dada a ordem você já está indo, já está fazendo. Você não está esperando nada. É urgente. Então é interessante isso, que o original da palavra já indica que você já, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você já tem a noção disso, você já tem o desejo de fazer isso, e você já é impulsionado pelo Espírito Santo a fazer isso. Então, quando você lê a ordem, você já está fazendo. É tão urgente que você já está fazendo. É como diz lá em tendo ido, olha aí, já a vontade, o desejo de evangelizar, já vem junto, na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, já está incutido dentro de você esse desejo de levar a mensagem. É por isso que quando a pessoa aceita Jesus, esse primeiro amor que nós chamamos aí já vem um desejo de transmitir. Qualquer pessoa que a pessoa encontra pela frente, ela já fala de Jesus. Porque já vem junto. Na hora que o Espírito Santo vem morar em nós, já vai aí a vontade, o desejo de ganhar almas. É urgente isso. Nós já vamos seguindo, já vamos fazendo isso. Parte 2, por que temos de evangelizar? Então podemos apresentar aí pelo menos 4 razões que nos levarão a falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Então a partir daí, não descansaremos as mãos até que o mundo todo seja semeado com a palavra de Deus. Eclesiastes 11:6. Olha o que diz Eclesiastes 11:6. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então fala aqui de semear todo o tempo, tanto de manhã como de tarde. Nós não sabemos qual semente prosperará. Nós temos é que lançar a semente. Não se preocupe com a conversão das pessoas. Preocupe-se em pregar o Evangelho às pessoas. Porque quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então deixe o papel de convencer com o Espírito Santo. Então vamos ver aí as 4 razões pelas quais nós devemos então pregar o Evangelho a todas as pessoas, evangelizar todas as pessoas.